Saudações! Aqui quem fala é Avelino Morgante e no vídeo de hoje mais um vídeo aí do Desafio Abraham. O Abraham me desafiou a fazer um vídeo por semana e eu estou fazendo um por dia. Então tudo que eu peço é para você deixar o like aí que é de graça, né? O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou reagir ao vídeo do Foer. O Foer gravou um vídeo Bitcoin não é propriedade privada. E aí eu queria entender um pouco mais sobre isso. Vamos então assistir esse vídeo. E ele também escreveu aqui um artigo no Substack. Bitcoin não é propriedade privada. O artigo eu li, tá muito legal o artigo. Na verdade eu já vi o vídeo também, mas eu vou reagir junto aqui com vocês, fazer alguns comentários, né? O artigo tá bem legal, eu vou ler alguns trechos aqui, que eu acho que o Foer, no escrito, ele fundamentou bem melhor aqui na parte escrita. Vamos lá então, vou colocar aqui. O vídeo de hoje é que Bitcoin não é propriedade privada. Por que esse vídeo, na minha opinião, é um dos vídeos mais importantes que tem? Porque ele não trata propriamente do Bitcoin de uma forma negativa, de uma forma crítica ao Bitcoin. Ele trata mais do público, dos idólatras do Bitcoin, o que eu chamo de maximalistas, a galera que Maximalistas é bom, né? O pessoal que defende que o valor do Bitcoin vem do Proof of Work, vem do trabalho dele, né? louva o Bitcoin. Que são uma galera que realmente é problemática e causa muitos erros dentro do libertarianismo, né? Porque contamina com uma visão completamente desvairada. O ponto geral sobre esse vídeo é que o Bitcoin não é um bem tangível. Isso é óbvio, né? E a propriedade privada se dá sobre recursos tangíveis escassos. Ah, mas o Bitcoin é escasso, dirá o maximalista. Mas o maximalista não se dá conta que essa escassez não é fruto de uma condição natural do Bitcoin. É o fruto de uma condição artificial gerada sobre o consenso que o Bitcoin tem. Que o consenso Entendi. Ó, o Bitcoin não é naturalmente escasso, ele é artificialmente escasso. É o consenso, né? Ou seja, ele depende de um arranjo para que ele seja escasso, né? Inclusive, esse arranjo já foi quebrado, né? Em 2010, conforme eu já demonstrei em vídeos anteriores, o Bitcoin teve lá um bloco que teve uma bifurcação que gerou 184 bilhões de Bitcoins. Então, se não tivesse sido alterado esse consenso, teria lá os 184 bilhões. Então ele nem seria de fato escasso. do Bitcoin, né? Que é o que estabelece ele. Então, o fruto que é essa escassez virtual, ela não é a escassez natural, é uma pseudo-escassez, é uma escassez artificial. Quer dizer que, então, a gente não pode considerar o Bitcoin como propriedade? Bitcoin não é uma propriedade? Não, ele é. Não uma propriedade privada, no sentido natural da coisa. Ela é uma propriedade fiduciária. Por quê? Porque ela depende de um consenso. Mas Essa distinção, ele está fazendo então uma distinção aqui que não é que o Bitcoin não é propriedade, ele é uma propriedade, mas ele não é uma propriedade privada. Quando o Foer tá falando sobre isso, ele quer falar sobre não dá para sustentar isso pelo princípio fundamental da teoria do Hoppe, né? Eu vou ler aqui um trecho para vocês. Esse artigo aqui ele fez em resposta ao Jeff. O Jeff postou lá no Twitter. E aí, obrigado, Jeff, por você ter postado, que aí o Foer escreveu esse artigo. Mas o artigo original, o primeiro, foi o mito da confiscabilidade do Bitcoin, né? Então eu vou pular essa parte aqui e pular aqui direto para o que interessa, né? A apropriação original, homestaging e a natureza do Bitcoin. No meu artigo, argumentei que o Bitcoin não pode ser apropriado no sentido clássico de homestaging, um princípio fundamental na teoria do Hoppe. Para ele, a propriedade privada surge quando o indivíduo mistura seu trabalho com recursos naturais, não possuídos, criando um vínculo objetivo com o recurso. Esse processo está ligado somente a bens tangíveis, como terra ou ouro, que existem independente de qualquer consenso social. Então, aqui ele está falando no sentido, quando ele fala no sentido propriedade no sentido clássico, é isso aqui. E isso aqui tem fundamentações desde lá do direito romano, né? Então a propriedade tem um terreno, né, que não é de ninguém. Então eu vou lá nesse terreno que não é de ninguém, que não tem um herdeiro, que não tem ninguém, que ninguém é proprietário,
e vou lá e planto trigo. Então eu acabei de misturar o meu trabalho com esse recurso, ou seja, aquilo se transformou em uma propriedade, né? Porque eu adquiri aquilo, né? Eu misturei meu trabalho com esse recurso, né? Ou seja, se uma pessoa for lá e confiscar essa minha terra ou me tocar de lá, ela está me roubando, e aí isso tem implicações jurídicas. Então, é isso que o Foer está querendo dizer como propriedade natural, talvez, né? Me corrija aí, Foer. Se quiser reagir, ou quiser me corrigir no privado, pode mandar aí nos comentários, né? Acho que o Foer vai assistir esse vídeo. O Bitcoin, no entanto, apresenta características distintas. Não é um recurso finito pré-existente, como esse pedaço de terra, por exemplo, que eu misturei meu trabalho e plantei trigo. Diferente da terra ou do ouro, o Bitcoin não pode ser apropriado de um estado de natureza, pois é criado dentro de um sistema de regras artificiais pré-definidas. Não existe fora de uma carteira, é uma abstração digital, gerada por mineração e registrada em um blockchain por meio de um protocolo matemático. Sua crítica, aí ele está falando aqui para o Jeff, né, não aborda essa diferença essencial, ao destacar que o Bitcoin é escasso e controlável. Você menciona atributos importantes, mas insuficientes para qualificá-lo como propriedade privada no sentido hoppeano, que exige uma apropriação original de recursos naturais que são inerentemente tangíveis. Legal, vamos voltar aqui para o vídeo do Foer. Mas, Foer, eu já escutei o seu canal várias vezes e você chama a propriedade que o Estado deixa você ter de propriedade fiduciária. Sim, porque o Estado também quer que você consinta com ele. Então ele está falando aqui que o Bitcoin é uma propriedade fiduciária, né? Então ele não é uma propriedade privada. Propriedade privada, no sentido hoppeano, tem que ser adquirido, tem que ser igual um terreno, um ouro, um pedaço de terra que é adquirido dessa forma, né? Propriedade fiduciária. Fiduciária, confiança, exige consenso, exige que alguém autorize, sei lá. A diferença é que esse consenso do Estado é hegemônico e o consenso do Bitcoin ele é voluntário, ele é aderido. Tem essa grande diferença, né? E o consenso do Estado é determinado da seguinte forma. Por exemplo, se eu tenho um carro, eu comprei esse carro de alguém. Esse carro é meu, ele é naturalmente minha propriedade, ele é minha propriedade privada. Agora, se eu não pagar o IPVA desse carro, esse carro tem um problema, ou se eu não registrar ele no meu nome, ou coisa do gênero, que esse carro não terá a propriedade fiduciária do Estado sobre mim. Então, eu não terei esse carro em meu nome, não será considerado meu pelo Estado. Isso quer dizer que ele não é meu em questões dentro da ética? Não, é óbvio que ele é meu. O carro continua sendo seu, porque propriedade privada tem muito a ver com direito. Então ele é naturalmente seu. Ele é seu por direito, né? A gente não está falando de direito estatal, de direito positivo, a gente está falando de direito natural, né? Então não sei se a audiência está acostumada com esses termos, mas direito natural eu comprei o carro, por exemplo, eu vendi o carro para o Foer, o carro é do Foer, porque é um direito natural dele. Eticamente ele tem direito desse carro, independente do que o Estado, se ele pagar o IPVA ou não, né? Mas no direito positivo, ou seja, para o Estado, esse carro pode não ser do Foer, né? Mas isso no direito positivo, porque segundo a ética e segundo a lógica, esse carro é do Foer, porque ele comprou esse carro, né? Pelas condições que eu já defini. O ponto aqui, ele não será considerado meu conforme o consenso do Estado. Para ser seu, você tem que pegar e estar com os impostos em dia e com um devido registro. Caso contrário, não será considerado seu. Da mesma forma que é possível ter uma propriedade fiduciária ao mesmo tempo que você não é o proprietário natural dessa propriedade. Tipo, natural que eu digo é eticamente proprietário. No sentido que eu posso pegar, roubar o carro de alguém e registrar em meu nome. Ou fraudar alguém e registrar no meu nome. Geralmente os sistemas de fraude são os sistemas no qual tu consegue pegar e desalinhar a propriedade fiduciária da propriedade natural, vamos chamar assim, da propriedade privada, né? Então, o ponto é, o Bitcoin não é uma propriedade privada, porque ele não se calca na ética, pois ele não é naturalmente escasso. Ele é uma escassez artificial, então ele não tem como ser uma propriedade privada. Ele é meramente uma propriedade fiduciária, o que não vai fazer o Bitcoin ser menos Bitcoin, ele é o que ele é,
Só que isso tem que ser revisado, porque muitos maximalistas, eles fazem o argumento que o Bitcoin é a única propriedade que existe. Por quê? Porque para eles, o quesito... Eu acho que esse foi o motivo do Foer ter criado esse vídeo. Ele tá basicamente refutando os maximalistas que, quando eles falam que Bitcoin é a única propriedade que existe, que Bitcoin é uma propriedade, não. Então, assim, o Foer, pelo que ele me falou, ele até tem Bitcoins, né? Eu tô tentando convencer ele a vender. Mas ele tem Bitcoins lá, e só que não é, ele está dizendo que não é propriedade, né? Porque o Foer é bem rígido na parte teórica da ética libertária. Talvez uma das pessoas mais que eu conheço que são mais rígidas, assim, tem um rigor teórico muito grande. E é simplesmente esse o argumento dele, que os maximalistas, né, ou maximalistas, igual ele fala, falam que o Bitcoin é propriedade. E não, ele está falando que não, o Bitcoin não é uma propriedade e está explicando por quê. Então eu nem sei se esse é um vídeo que ele está se dizendo contra o Bitcoin. Ele, na verdade, está fazendo uma defesa da ética e mostrando que da ética libertária e mostrando que o Bitcoin não é propriedade. Dito para ser ou não a propriedade é a confiscabilidade. O que já é um erro em si mesmo, porque, primeiro, a propriedade não é uma questão de confiscabilidade. E segundo, que esse argumento... A propriedade não é uma questão de confiscabilidade. Então vamos usar o meu exemplo lá. Eu tô lá no Império Romano, eu descobri uma terra que não é de ninguém, né? Aí tinha lá no direito romano, acho que é utis possidetis, né? Acho que é isso. Ou terra nullis. Terra nullis, né? Terra nullis não é de ninguém. Utis possidetis é outra coisa. Terra nullis. Então a terra não é de ninguém, eu vou lá e planto trigo. Se uma pessoa confiscar essa terra, ela deixa de ser minha propriedade? Não deixa. Ela não deixa de ser minha propriedade. Propriedade no sentido natural, né? Ela ainda me pertence, só que tem um invasor ali que confiscou essa terra. Mas, por direito, essa terra me pertence, né? Então, eu acho que é isso que ele está querendo explicar, dizendo que não depende da confiscabilidade. Acredito que é isso. O argumento é falho, porque a maioria dos bitcoins, né, que os Estados Unidos têm hoje são bitcoins frutos de confisco. Então, se for por questão de inconfiscabilidade, o Bitcoin é confiscável. Mas o pessoal vai dizer, não, é que esse confisco ocorreu por conta que o pessoal não soube segurar as keys, não soube fazer direito, porque pipipi, popopó, pipipi, bobobó. Beleza, só que daí tu teria que chegar numa conclusão também que o corpo não é uma propriedade. Porque afinal o corpo é confiscável. Esse é um dos pontos que o Alvino disse que é um dos argumentos mais assim pauleira que eu tenho. E sim, é mesmo. Porque se você tentar defender esse argumento que daí o corpo não é propriedade porque o corpo é confiscável, você estará indo contra a ética argumentativa, se demonstrando não libertário e ainda por cima estará errado. O corpo é confiscável. E apesar disso, ele é uma propriedade, certo? O seu corpo, que você está me ouvindo, é sua propriedade. Se você negar isso, dizer que seu corpo não é sua propriedade, então você está dando legitimidade, não. Você está dando legitimidade para a escravidão, que é errado, né? Então é um erro, isso aí é um erro, é um erro lógico, né? Então o meu corpo, ele é minha propriedade, sim. Meu corpo é minha propriedade, o seu corpo é sua propriedade. Por isso que escravidão é errado, porque é errado, né? Porque você está pegando a propriedade de alguém. Mas apesar disso, apesar do meu corpo ser minha propriedade, ele pode ser confiscado. Eu posso ser preso, né? Digamos assim, ou outra pessoa pode ser presa. Então, novamente, a confiscabilidade não é um requisito para a propriedade. Uma propriedade ela pode ser confiscada, um carro pode ser confiscado. Inclusive, o Estado comete muitos erros confiscando coisas das pessoas, né? E mesmo assim, isso não tira o direito delas daquele bem, daquele item, né? Apesar de ter sido confiscado. Errado. Não é só uma questão de discordância, é uma questão de um erro, e um erro crasso. Então, o ponto principal é que as pessoas que têm esse pensamento que o Bitcoin é a única propriedade privada, não só estão erradas, não só estão contraditórias. O Bitcoin é a única propriedade privada. Tem gente que fala isso? Pelo jeito, sim, né? Então, elas estão erradas porque meu corpo também é minha propriedade privada, né? Meu corpo é minha propriedade privada. Então, o Bitcoin não é a única propriedade privada, né? Nem propriedade é. Mas também estão fazendo um desserviço quando elas se dizem libertárias. Então, de maneira geral,
O ponto é esse. O que tu é dono, então? O que você é dono? Você é fiduciariamente dono, no sentido que o consenso reconhece que você é o detentor de unidades dentro de um saldo. E nem é propriamente o Bitcoin, é o Satoshi que tu é dono, o Satoshinho, a menor unidade possível de Bitcoin. O que a gente chama de Bitcoin é um agrupamento, uma quantidade específica de satoshis, né? Mas isso é só um detalhe. Isso daí não faz com que você tenha, vou ter que mudar o nome do Bitcoin para outra coisa, né? Não. Não é necessário mudar o nome do Bitcoin. Não estou propondo isso. Só estou dizendo que é uma questão que não é uma propriedade privada, é sim uma propriedade fiduciária. E não há nada de grandemente problemático nisso, a não ser que você se confunda, ache o contrário. Aí é um problema, porque você está fazendo uma pera de rigor teórico, e a pera do rigor teórico é um serviço para a falsidade. E o que é o sistema fiduciário que a gente tem hoje, se não uma estrutura de falsidade, né? Quem é o pai da mentira, né? Não é não? É o quê? Quem é o pai da mentira, né? Eu tenho vários outros vídeos para gravar sobre isso, então eu vou pegar e fazer esse vídeo aqui, e a live eu só não marquei ainda, mas o tema será isso, sobre a minha participação lá com o Avelino, tá bom? Ah, Então legal. por esse vídeo é isso, vou gravar os outros que eu já tinha gravado, só que não veio com áudio, infelizmente. Legal, ele fez uma live, eu tenho que assistir, falando da participação aqui. Mas eu vou continuar aqui, For, então, lendo aqui teu artigo, que eu achei que tá bem legal. Você distingue escassez natural versus escassez artificial, né? Então, aqui é uma resposta lá ao Jeff, né? Você compara a escassez do Bitcoin determinada por algoritmos à escassez natural do ouro, sugerindo que a origem da escassez é irrelevante. Discordo dessa equiparação. Ouro, sua escassez é uma propriedade física, independente de consenso humano. Ele mantém esse atributo independente da vontade humana. Bitcoin, sua escassez é artificial, sustentada por um protocolo e pelo consenso da rede. Se o consenso fosse quebrado ou a rede falhasse, o Bitcoin perde funcionalidade e valor, algo impensável com ouro. Isso aqui já aconteceu, inclusive, de falhar, né? Esse consenso falhar, de ter um bloco lá com 184 bilhões. Então a escassez já falhou nesse sentido. E também, conforme eu demonstrei ali no vídeo Bitcoin, do custo de manutenção, que é uma coisa que o For tá falando aqui. O ouro, se a gente largar ele lá no terreno, ele continua sendo escasso. O Bitcoin, ele depende do consenso da rede, dos mineradores, depende que eles sustentem isso. Se os mineradores desligarem a máquina, eu quero dizer que o Bitcoin não é durável, né? Ele não é naturalmente escasso, ele depende dessa coisa artificial, depende do consenso dos mineradores. Beleza, vamos continuando aqui com o artigo. Essa dependência de um arranjo social aproxima o Bitcoin de um título de propriedade, tendo como propriedade subjacente a alocação dos dados na rede e do hardware utilizado para tal. A alocação dos dados na rede. Se tirar os hardware, né, tipo, se desligarem, já não... Ele depende disso, né? A sua propriedade sobre o Bitcoin é, então, uma propriedade fiduciária, baseada em acordos contratuais ou consensuais, e não de uma propriedade privada, que é natural e tangível, derivada do homestaging. Isso aqui o Hoppe vai explicar melhor. Sua análise não reconhece essa distinção, o que enfraquece a comparação com bens econômicos e pressupostos jurídicos. Muito bom. Vamos continuando. Terceiro capítulo aqui, propriedade fiduciária, teoria contratual de Rothbard. Concordo que o Bitcoin pode ser considerado como propriedade, aí não propriedade privada, sob a perspectiva contractual do Murray Rothbard, que reconhece a criação e transferência de títulos por meio de acordos voluntários. No caso do Bitcoin, criação. A mineração segue regras aceitas pelos participantes da rede para gerar novos bitcoins na carteira do minerador como recompensa do bloco. Transferência. Cada transação representa uma transferência de título digital validada pelo consenso coletivo. Isso, porém, reforça meu argumento inicial. O Bitcoin é uma propriedade fiduciária, um título de propriedade, não uma propriedade privada. Sua crítica trata o Bitcoin como um equivalente ao ouro ou terra, ignorando essa diferença fundamental da natureza dos mesmos. Consenso e dependência social. Você recorre a Karl Menger para sustentar que o dinheiro surge espontaneamente das trocas. Calma lá, né? O ouro ele surge espontaneamente, conforme já demonstrei em alguns vídeos. O Bitcoin foi algo artificial, né?
sugerindo que o Bitcoin, como bem escasso aceito no mercado, qualifica-se como propriedade. Embora Menger explique a origem do dinheiro, ele não define a natureza da propriedade privada. Seu ponto é meramente tangencial ao tema, que está falando para o Jeff, né? A aceitação do Bitcoin como meio de troca demonstra sua utilidade econômica, mas não o torna automaticamente propriedade no sentido hoppeano. Ademais, o Bitcoin como dinheiro, no máximo, fundamentaria como um bem econômico dentro da perspectiva austríaca. Isso aqui eu não sei se ele é um bem. Pelo menos um bem de primeira ordem e um bem de segunda ordem, não. Porque ele não atende necessidades humanas básicas, né? E também ele não serve, ele não é também um bem de segunda ordem porque ele não serve para criar bens de primeira ordem, né? Ou seja, como alguma coisa industrial que possa ser consumida para criar um bem. Por exemplo, como eu dei o exemplo da água lá, a água é um bem de primeira ordem, pode ser usado para criar uma Coca-Cola ou alguma coisa. Ainda depende de relações socioeconômicas para essa condição, além de que há outros bens econômicos como direitos e serviços que não são considerados propriedade. Essa vulnerabilidade sublinha a condição fiduciária do Bitcoin, distinguindo da possibilidade de ser propriedade privada per se. Né? Ou seja, interessante isso aqui, essa frase é interessante. Essa vulnerabilidade sublinha a condição fiduciária do Bitcoin, distinguindo-a da possibilidade de ser propriedade per se. No caso, o ouro, ele é uma propriedade per se. Ele não depende de humanos, ele não depende de humanos, mantendo um consenso lá de rede. Ele é escasso, naturalmente escasso, e mas não por isso ele é propriedade, mas ele é propriedade privada, per se. Uma terra também. O Bitcoin, o ponto principal do FOIA, pelo que eu entendi no texto dele, é que depende desse arranjo fiduciário, né? Então ele coloca o Bitcoin como uma propriedade fiduciária, não uma propriedade privada. E propriedade privada aí no sentido hoppeano, né? Então, também assim, isso também às vezes pode gerar confusão, porque quando a gente fala, nós libertários falamos de direito, geralmente nós se referimos ao direito hoppeano ou direito natural, né? E não ao direito positivo, né? Então, às vezes a gente fala assim, por direito, a gente está querendo falar de Constituição brasileira, não, nada disso, é o direito de propriedade hoppeano, né? No sentido hoppeano. Conclusão, Bitcoin como propriedade fiduciária. Sua crítica acerta ao apontar a escassez e o controle do Bitcoin, mas não reconhece que ele não se encaixa no modelo de homestaging do Hoppe, né? O Bitcoin é sim uma forma de propriedade, mas de tipo fiduciário, que depende da confiança. Já elaborado por Rothbard, emergindo de arranjos contratuais voluntários e não de uma apropriação natural. Essa distinção é essencial para compreender sua posição na teoria de propriedade privada da escola austríaca. Acho que o argumento do Foer aqui nesse vídeo e nesse texto é porque ele tem um rigor teórico muito grande e aí o pessoal fica falando só Bitcoin é uma propriedade privada. Pera, seu corpo também é uma propriedade privada, né? Uma terra também é propriedade privada. Ouro é propriedade privada. Então, não, Bitcoin não é a única propriedade privada. E ele também distingue aqui a propriedade privada da propriedade fiduciária, né? Muito bom foi, eu gostei demais. Deixa eu ver se eu dou um like aqui. Pronto, dei um like aqui. No vídeo já tem. Então é isso, por esse vídeo é isso. O Bitcoin não é uma propriedade privada, ele é uma propriedade fiduciária. É legal estudar essas coisas porque você consegue enxergar outras nuances, né? Por mais que seja igual o Foer falou em outro vídeo, é uma coisa meio óbvia, mas às vezes é tão óbvio que a gente não consegue enxergar, entendeu? Então é interessante, o Bitcoin não é uma propriedade privada no sentido hoppeano, muito interessante. Por esse vídeo é isso, deixe o like aí, comente também o vídeo, ajude a engajar o vídeo aí comentando e até o próximo vídeo. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a uvp.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio, aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou 500 reais para investir por mês, a UVP é feita para você.
A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então está esperando o quê? Então clica aí embaixo, auvp.com.br, e garanta já a sua vaga.